Bom dia, pessoal! Então, estamos hoje aí com a aula sobre proporção, tá? Que foi o plano de aula que eu enviei hoje para vocês. A gente já estudou o que é uma razão, né? Uma razão é o quociente ou a divisão entre dois valores ou duas grandezas, tá? Ou seja, toda forma de fração expressa uma razão, tá? O que é a proporção? A proporção é quando eu tenho duas ou mais razões envolvidas, tá? Então diz aqui, ó, que sendo A, B, C e D números que sejam diferentes de zero, nós vamos ter uma proporção quando, tá? Quando A sobre B for igual a C sobre D, ou significa o seguinte, que a primeira fração ela precisa ser o seu valor exatamente igual ou proporcional à segunda fração, tá? Lembrando aqui, ó, que os valores que estão aqui em cima, o A e o C, eles são chamados de antecedentes, né? Antecedentes, tá? E os números que estão aqui embaixo são os consequentes das razões, né? Consequentes, tá bom? Também são chamados de extremos e meios, o A e o D, tá? O A e o D são conhecidos como extremos, tá? Por que extremos? Porque nessa sequência aqui, ó, nós vamos ter 1, 2, 3 e 4. 4 números, tá? É na mesma sequência que eu tenho aqui, ó. O primeiro é A, segundo B, terceiro C, quarto D. E eles se colocam nessa posição aqui, ó. O primeiro e o segundo vão formar a primeira razão e o terceiro e o quarto vão formar a segunda razão. Então a gente diz primeiro, segundo, terceiro e quarto valor, tá? Bom, então o primeiro e o quarto são chamados de extremos, porque é o primeiro e o quarto eles estão nas pontas, ó, tá? E os meios é o B e o C, porque na sequência eles estão no meio, então B e C, tá? O B e o C são sempre, aqui nesse caso, os meios, extremos e meios. Meios e extremos, tá? Eles são chamados assim também. Então a razão ela vai ser, uma vai ser proporcional à outra quando essa aqui representar a mesma parte dessa, né? Ou seja, estiver representando a mesma proporção do que a outra em relação a uma unidade inteira, por exemplo, tá? A letra D aqui no caso, que é o quarto valor, também é chamada de quarta proporcional. Por quê? Porque ela é o quarto valor, tá? A gente sempre calcula a quarta proporcional. Isso não quer dizer que eu vou deixar de calcular outros valores. Por exemplo, essa então seria a primeira, a segunda, a terceira proporcional também. E essa é a quarta, é a que a gente mais trabalha, tá? Vamos ver agora alguns exemplos aí para vocês. Bom, pessoal, aqui nesse primeiro exemplo, tá? Eu tenho a seguinte pergunta: 8 quartos igual a 24 dozeavos é proporcional? É ou não, tá? Para a gente ter certeza se é proporcional, a gente vai fazer o seguinte, ó. Tem duas formas de eu ver isso, tá? Por exemplo, se esse número é divisível por esse, e esse também é, eu posso fazer essas divisões, tá? Por que eu posso fazer essas divisões? Porque anteriormente a gente viu que uma razão e proporção, ela pode ser escrito desta forma, mas também pode ser escrito na forma de divisão, né? Divisão, ó, tá? Então é o seguinte, se eu fizer a divisão desse por esse, eu vou estar escrevendo desta forma aqui, ó, igual a 24 dividido por 12, né? Dividindo cada razão. Se eu fizer a divisão de uma razão de cada razão, nós vamos descobrir que as duas equivalem a 2 inteiros. Então, elas são proporcionais, tá? Ou ainda, posso também pensar o seguinte, na fração equivalente. O que é uma fração equivalente? É uma fração de numerador e denominador diferente, cujos seus valores são maiores, às vezes, ou menores do que a primeira fração, mas equivalem à mesma parte de uma unidade inteira, ou mesmo inteiro, tá? Por exemplo, o 8 para o 24, ele aumenta se eu multiplicar por 3. Se eu conseguir multiplicar o 4 também por 3 e chegar nesse 12 que está aqui, significa que ela é proporcional. Por quê? Porque essa fração 24 dozeavos, ela aumentou 3 vezes em relação a essa primeira fração aqui, ó. Mas para aumentar 3 vezes, eu preciso multiplicar o numerador e o denominador ao mesmo tempo pelo mesmo valor, tá certo?
Bom, pessoal, a quarta proporcional que eu falei antes, né? A quarta proporcional, então, é o quarto valor de uma sequência de números, tá? Ou seja, ele é o consequente da segunda razão, tá? Ou seja, aquela letra D, né? Então, assim, ó, o 15 é a quarta proporcional na sequência 2, 5, 6 e 15. É uma afirmação isso, nós só vamos verificar se é verdade, né? A sequência 2, 5, 6 e 15 está indicando que eu tenho uma razão formada pelo primeiro e o segundo, que é igual a uma razão formada pelo terceiro e pelo quarto valor, tá? É sempre nessa ordem. Então, 2 quintos é igual a 6 quinzeavos, né? Está dizendo aqui para mim que esse 15 é a quarta proporcional, né? Vamos ver se realmente é. Bom, aqui ele não tem números inteiros, mas se eu dividir 2 por 5 e 6 por 15, provavelmente que eu vou encontrar o mesmo valor decimal, tá? Então, assim, ó, do 2 para o 6 eu multipliquei 3 vezes também, né? Deu acaso de ser por 3 de novo, pode ser por qualquer número, né, pessoal? E aqui também dá por 3 vezes. Então, realmente, o 15 é a quarta proporcional nessa sequência, tá? Porque ele está lá na quarta posição da sequência, né? Então, é isso. Ele é a quarta proporcional, tá? Bom, pessoal, agora a gente vai fazer 2 exemplos aqui de exercícios para vocês poderem trabalhar depois, tá? O primeiro diz assim, ó, que uma impressora, né, uma determinada impressora lá, ela imprimiu 16 banners em 8 minutos, tá? E pede para 192 banners, quantos minutos ela levaria? Então nós vamos ter que escrever as duas razões, né? Lembra que a razão é uma divisão ou quociente entre duas grandezas, né? No caso aqui nós temos a grandeza banner e a grandeza minuto, tá? Então diz assim, ó, que 16 banners são impressos em 8 minutos, tá? Eu preciso fazer uma razão entre essas duas grandezas e igualar a quantidade de banners que está aqui em cima, ó. Então, se banners está aqui no numerador da primeira razão, o banners, que é 192, também tem que estar no numerador da segunda razão, tá? Então, assim, ó, eu não posso pôr banner sobre banner e minuto sobre minuto, por quê? Porque a razão, ela a razão ela existe entre duas grandezas diferentes, né? No caso aqui, banners e minutos, tá? A razão entre duas grandezas, não entre a mesma grandeza. Então, banners para minutos, 16 banners em 8 minutos, 192 banners em quantos minutos? Vamos chamar isso aqui de X, tá? E aí nós podemos fazer o seguinte processo, ó, pensar quantas vezes o 16 multiplica, né, por quanto ele multiplica para chegar no 92, é a mesma quantidade que eu vou usar aqui para multiplicar o 8, para chegar nessa quantidade X aqui. Bom, qual é a maneira mais fácil da gente encontrar esse multiplicador aqui? Se 16 vezes algum número é igual a 192, 192 dividido por 16 vai dar esse número que eu estou procurando, tá? Então a gente começa esse processo fazendo a divisão de 192 pelo 16 para mim poder encontrar esse multiplicador, tá? Esse multiplicador aí é 12, né? É 12, tá? Essa divisão de 192 por 16 vai dar 12. Então significa que se eu multiplicar 16 por 12, eu vou ter 192, né? Lembram daquela operação inversa da propriedade da divisão, né? E multiplicação? 16 vezes 12 é 192, 192 se eu dividir por 16 dá 12, 196 dividido por 12 dá 16, né? A relação inversa da multiplicação e da divisão, tá? Por isso que eu multiplico esse valor por 16 para achar o multiplicador. Então significa que se eu multiplicar aqui por 12, eu vou estar aumentando esse 8 na mesma proporção do que eu aumentei os banners, né? Se os banners aumentarem 12 vezes, eu preciso aumentar o minuto 12 vezes para descobrir em quantos minutos os 192 banners estão sendo impressos. Então aqui vai dar, multiplicando, né, 8 vezes 12, nós vamos ter 16, vai 1, 8, 96, né, pessoal? Então significa que aqui, ó, esse X aqui é igual a 96
Aliás, desculpa, minutos, tá? Minutos, né? 16 banners em 8 minutos, 192 em 96 minutos, ou ainda, né, em 1 hora e 36 minutos também, né? Porque se eu tirar 60 minutos daqui, eu vou estar tirando 1 hora, tá, pessoal? Então é isso, vamos para o exemplo 2 agora. Bom, pessoal, o exemplo 2 pede para a gente determinar a quarta proporcional de uma sequência de números. Aqui eu tenho 3 números na sequência. Se está dizendo que é a quarta proporcional, significa que ele vai estar depois do 40, esse valor, tá? Então nós vamos montar aqui as nossas razões, ó. Né? 2 está para 8, assim como 40 está para x, tá? E aí vamos descobrir a quarta proporcional, que aqui é fácil, né? Lembra que para achar esse multiplicador eu posso fazer 40 dividido por 2, mas aqui está visível que 2 vezes 20 é 40, né, pessoal? Então, se eu fizer 8 vezes 20, eu vou ter esse valor de x aqui, que vai ser 160, né? 160, é a quarta proporcional, tá? Alguns exercícios vocês vão ter, às vezes, o x na primeira proporcional, na terceira, na segunda, mas o processo é o mesmo, tá? Se vocês tiverem esse x na primeira fração, vocês vão pensar da segunda para a primeira, quantas vezes ele aumentou ou diminuiu, né? Porque assim como eu estou multiplicando essa fração aqui para ver quanto ele aumentou, eu poderia ter feito o processo inverso, e feito quantas vezes ele foi dividido para chegar no 2, né? No caso por 20, tá? Mas isso se eu tiver um x na primeira ou na segunda, tá, pessoal? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que não está ali no plano, tá? Mas digamos que eu tivesse assim, ó. Que eu não tivesse o 8 ali, né? Eu tivesse o 160, tá? Vou fazer o contrário. Então eu não teria a segunda proporcional nesse caso. Às vezes eu posso ter que determinar esse valor. Aí eu pensaria o contrário. Bom, do 40 para o 2, eu vou dividir por 20 agora, né? Em vez de multiplicar por 20, porque eu estou diminuindo o meu valor. Então eu iria dividir por 20 aqui também para descobrir que esse x ia valer 8. Tá? Então pode acontecer que o processo seja da direita para a esquerda e às vezes você precisa dividir esse valor. Tá certo? Faça os exercícios aí, qualquer dúvida estamos à disposição. Bom trabalho a todos!